O salmo da nossa devocional de hoje é o Salmo 126. E o Salmo 126 ele é um salmo que nos fala de alegria. E essa alegria que o Salmo 126 ele nos traz, ele nos ensina, não é como uma exigência cristã, você é obrigado a ser alegre, queira você ou não. Essa alegria do Salmo 126, essa alegria cristã, é uma consequência daqueles que caminham com Deus. É uma consequência daqueles que têm a sua história dirigida por Deus. E o Salmo 126 ele começa, os primeiros 3 versículos diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O Salmo 126 nós encontramos esse tom cristão autêntico. Aqui nós temos o sinal daqueles que estão no caminho da salvação. É a alegria que é característica dessa peregrinação cristã. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo que desfruta da verdadeira alegria. Apesar de muitas vezes experimentarmos dor, apesar de muitas vezes experimentarmos tristeza, a alegria verdadeira é uma consequência daqueles que caminham com Deus. Não é aquilo que nós compramos. A alegria verdadeira ela não está nas prateleiras dos shoppings para serem compradas, nem nos shows de entretenimento que nós pagamos para assistir. A alegria cristã é essa vida que vem até nós por meio de Cristo, à medida que nós andamos esse caminho da fé e da obediência. E somente o cristianismo ele oferece essa fonte da verdadeira alegria. E o Salmo 126 ele nos ensina algumas coisas importantes. Versículo 3 é o versículo central, é um versículo que está no tempo presente. Diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Mas olha só que interessante, os versos 1 e 2 estão no tempo passado. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou seja, no passado, restaurou, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E os versos 4 a 6 estão no tempo futuro. O salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Tempo futuro. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então nós temos os versos 1 e 2 no tempo passado, os versos 4 a 6 no tempo futuro, e o verso 3 está no presente. Por isso nós estamos alegres. Ou seja, a alegria tem passado e a alegria tem futuro. A alegria cristã não é uma emoção efêmera. A alegria cristã não são jatos de boas emoções que vêm até nós para nos deixar para cima, mas logo passa. Não é o tipo de alegria que o mundo oferece, não tem nada a ver com isso. A alegria cristã é algo completamente diferente, é algo permanente, apesar das dores. Apesar das tristezas. Então olha só, em primeiro lugar, os versículos 1 e 2 estão no tempo passado. E esses versículos nos ensinam a olhar para trás, para a nossa história. Nós olhamos para os atos de Deus na história e vemos, olha só o que Deus tem feito na história da humanidade como um todo. Mas olha só o que Deus tem feito na história da minha vida. Olha como Ele me trouxe até aqui. Nós somos ensinados aqui então a olhar para a história e ver a mão de Deus nos dirigindo, conduzindo a história e conduzindo a nossa vida. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Nós podemos olhar para trás e ver, olha, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a tristeza, olha só quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Lembra de Jeremias lá em Lamentações? Ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, ou seja, eu vou relembrar os atos do Senhor no passado.
E nós cultivamos essas memórias de riso, nós cultivamos essas exclamações de alegria, nós enchemos a nossa mente com as histórias dos atos de Deus. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós. A alegria tem uma história. A alegria cristã tem uma história. A alegria cristã é uma experiência vivida com Deus. É algo real. Deus é real. Mas nós não apenas olhamos para trás. Os versos 4 a 6, que estão no tempo futuro, nos ensinam a olhar para frente. A alegria cristã é também nutrida por antecipação. Se os atos de Deus que produzem alegria são características do nosso passado como povo de Deus, esses mesmos atos de Deus também serão características do nosso futuro como povo de Deus. O mesmo Deus que cuidou de nós no passado é o Deus que vai continuar cuidando no futuro. Grandes coisas o Senhor fez por nós lá atrás e Ele me trouxe até aqui, mas eu posso crer que esse mesmo Deus é o Deus que fará grandes coisas em nós no futuro, na nossa história. E uma imagem interessante que o salmista traz aí no verso 4 é a imagem do Neguebe. Uma imagem que nos traz esperança de uma alegria abundante em meio à tristeza, em meio à dor, em meio aos desertos da vida. E essa é uma imagem interessante porque o Neguebe é um deserto, na verdade. E essa imagem nos fala de uma ideia de trazer chuva para as nossas vidas ressequidas. Muitas vezes. Quando você olha para o Neguebe, para a geografia ali de Israel, o Neguebe ao sul de Israel, ele é um vasto deserto. E ele fica deserto na maior parte do ano. A maioria dos dias do ano, os solos do Neguebe, eles ficam extremamente ressecados debaixo de um sol escaldante. Mas o que é mais interessante é que, de repente, uma chuva pequena começa. E aquele deserto ele se torna um campo brilhante de flores. De repente, uma chuva ela inunda aquele deserto e transforma aquele deserto e traz vida para aquele deserto. E essa é a imagem que o salmista está nos trazendo aqui. As nossas vidas são assim muitas vezes, talvez até na maior parte do tempo, elas são ressequidas pela dor, pela tristeza, pelo sofrimento. Mas quando nós trazemos à memória os atos de Deus, o cuidado de Deus, quando nós olhamos para toda a história, de repente, esse deserto ele começa a se transformar num campo florido. Por meio da chuva da graça de Deus que invade o nosso coração. E essa é uma alegria permanente. A nossa vida é como um Neguebe. Deus de repente invade o nosso ser e nos traz uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento. É claro que o salmista que escreveu o Salmo 126, e é claro que o povo que cantava o Salmo 126, eles conheciam o lado escuro da vida também. Eles traziam uma memória dolorosa do exílio, da escravidão. Eles traziam as marcas da opressão no seu próprio corpo. Aquele povo conhecia os desertos do coração, eles conheciam as noites de choro. Eles sabiam literalmente o que significava semear em lágrimas. E uma das coisas mais importantes, mais interessantes e notáveis que nós aprendemos é que o riso não exclui o choro. O Salmo 126 não está dizendo que nós devemos negar o choro, engolir as lágrimas e fingir que a tristeza não existe. O Salmo 126 está nos garantindo que existe uma alegria que nós podemos experimentar mesmo enquanto semeamos em lágrimas. Existe uma alegria que não nos deixa desesperar, mesmo enquanto passamos por momentos de choro, de angústia. A alegria cristã não é um escape da tristeza. A dor e o sofrimento ainda vêm, porém aqueles que caminham com Deus, a dor e a alegria não conseguem expulsar a felicidade que nós temos firmada em Cristo. O riso, o júbilo, a alegria,
É o resultado de viver em meio às grandes obras de Deus. Nós olhamos para trás e vemos as grandes obras de Deus na história. Nós olhamos para frente e cremos que esse Deus continuará agindo na história. Por isso nós dizemos como salmista no verso 3, por isso nós estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É claro que há muito sofrimento no passado. É claro que haverá muito sofrimento no futuro. Mas ainda assim essa alegria vem, porque Deus sabe enxugar as lágrimas. Deus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Em Cristo, Deus ele cria o sorriso de uma nova vida. E esse é o ponto do Salmo 126. A alegria é algo que Deus nos dá à medida que nós caminhamos com Ele. Não é algo que nós compramos com o nosso dinheiro. Não é algo que nós conseguimos no mundo. Não é algo passageiro, ilusório. A jornada do discípulo e do peregrino é uma jornada difícil, é uma jornada dolorosa, mas ao mesmo tempo é uma jornada em que frequentemente Deus ele nos encontra e nos enche com a sua alegria. Portanto, o Salmo 126 ele nos ensina que é aquilo que Deus fez no passado, é aquilo que Deus faz hoje e é aquilo que Deus fará no futuro, que irá fazer na história. É isso que enche a nossa boca de riso. É isso que enche o nosso coração e a nossa língua de júbilo. O povo de Deus, o povo que caminha com Deus, aqueles que são discípulos e peregrinos nesse mundo, esse povo é o povo que diz, olha, apesar de parecer que está tudo de cabeça para baixo, apesar de toda a tristeza, apesar de toda a dor, nós somos o povo de Deus. Nós somos um povo feliz. Porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias ao nosso redor. A nossa felicidade depende do Deus que nos dirige em toda a nossa história. Do Deus que fez grandes coisas no passado, faz grandes coisas no presente e continuará fazendo grandes coisas no futuro. A nossa alegria não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas depende do Deus que cuida de nós em meio a essas circunstâncias. A minha oração é para que dia após dia nós possamos desfrutar dessa verdadeira felicidade que só pode ser desfrutada em Cristo. Que Deus abençoe muito a sua vida, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Fique com Deus.